Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos falar agora sobre as consequências da caducidade da medida provisória 927. Mas antes, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do meu sentimento deste momento. São tantas legislações, são tantas portarias, tantas medidas provisórias, umas são revogadas, outras não, você já não sabe mais o que está acontecendo. Chega um momento que você fica: meu Deus, o que fazer? O que está vigente? O que não está vigente? E sem contar também as diversas interpretações que você pode dar àquela determinada norma. E você conversa com um colega, assiste lives de profissionais maravilhosos que dão as suas opiniões e aí você fica cada vez mais confuso e você fala: não concordo, ou discordo, e aí fica aquela coisa maluca. Vocês não se sentem dessa forma? Aí você fala: nossa, eu não consegui ver dessa forma essa interpretação, ou tipo, nossa, não concordo, ou olha, ainda bem que eu tenho alguém que concorda comigo nesta interpretação. E aí fica aquela ansiedade, né? Isso tem acontecido comigo e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Mas isso é muito normal, eu acredito que com todos os advogados trabalhistas isso também está acontecendo. O que eu gostaria de dizer é o seguinte: quando a gente vai dar uma assessoria aos clientes, geralmente aqui a empresa, nós temos que informar os nossos clientes sobre as possíveis interpretações, as possíveis medidas a serem adotadas para uma determinada situação, e cabe aqui o cliente decidir por qual medida adotar. E nós, como advogados, nós temos também que orientar qual é o risco daquela medida adotada. Qual é o risco de, por exemplo, se ele seguir uma interpretação, se ele seguir por aquela interpretação, qual é a possível reclamação trabalhista e o que ele vai perder com aquilo? Qual é o passivo trabalhista que isso vai gerar para a empresa? Então, nós temos que dar aqui aos nossos clientes todas as orientações, as possíveis interpretações e os possíveis riscos de um passivo trabalhista. Mas, ao final, quem vai decidir, quem é que vai adotar a medida a seguir, é o cliente, não somos nós. Nós só temos aqui o papel de orientar, sugerir a melhor opção e a opção que gera menor risco de um passivo trabalhista. Mas, ao final, quem vai tomar a decisão por qual medida adotar é o cliente. E deixe isso muito claro por meio de parecer, por escrito, para que futuramente, se acontecer algum problema, a empresa tiver algum prejuízo, você possa estar amparado com o seu parecer dizendo: eu orientei. E quem tomou a decisão foi você, empregador. Então, assume o risco o empregador e não o advogado. O advogado só tem o papel aqui, neste caso, de orientar, ok? A medida provisória 927 estabelecia que, a critério do empregador, sem a necessidade da concordância do empregado, poderia alterar o regime do presencial para o telepresencial. E também não haveria necessidade de fazer um adendo ao contrato. Bastava então o empregador comunicar esta decisão no prazo de 48 horas ao seu empregado. Após o dia 20 de julho, com a caducidade desta medida provisória, o empregador que quiser alterar o regime do presencial para o teletrabalho deverá obrigatoriamente firmar um acordo individual com o seu empregado. Isso significa que, para esta alteração, deve ter o consentimento do empregado. E também, pela legislação vigente, haverá necessidade do empregador firmar um adendo a este contrato. Muito bem. E agora, posteriormente, caso o empregador queira alterar o regime do teletrabalho para o presencial,
deverá comunicar o empregado com antecedência de 15 dias, inclusive realizar um novo adendo ao contrato. E também essa alteração fica a critério do empregador. Muito bem. Professora, e nos casos dos empregados que foram transferidos para o teletrabalho, com a caducidade da medida provisória, eles precisam necessariamente voltar ao regime presencial? A resposta é não. Pode permanecer no regime de teletrabalho, mas se porventura o empregador quiser retomar aqui ao presencial, deverá respeitar o prazo de comunicação de 15 dias, conforme a legislação atual. E uma outra sugestão que eu dou é, a partir do dia 20 de julho, que o empregador faça um acordo com o empregado em permanecer nesse regime de teletrabalho, inclusive faça um adendo ao contrato de trabalho, justamente para poder ficar regularizado de acordo com a legislação vigente atual, ok? Com relação à comunicação de 15 dias, o próprio empregado pode abrir mão deste prazo se não houver nenhum prejuízo com relação a retorno imediato ao presencial. Muito bem. Acredito que a questão mais polêmica é em relação à medida provisória ter previsto a possibilidade do teletrabalho aos estagiários e aos aprendizes. Com a caducidade da medida provisória, eu entendo que pode permanecer o teletrabalho para esses trabalhadores, desde que não haja aqui nenhum prejuízo e que aqui também seja possível a supervisão técnica. Então, para manter estes trabalhadores, eu entendo que é possível sim permanecer com o regime de teletrabalho sem problema nenhum. Com relação às férias, a medida provisória 927 determinou que o empregador poderia conceder essas férias comunicando o empregado com antecedência mínima de apenas 48 horas, sendo que o pagamento dessas férias poderia também ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês do início das férias. Ou seja, se as férias iniciaram em abril, a empresa teria que efetuar o pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente, ou seja, maio. No entanto, a medida provisória também estabeleceu que o pagamento de 1/3 constitucional poderia ser pago junto com a parcela do 13º salário. Então, até o dia 19 de julho, a empresa que concedeu as férias dentro desta vigência da medida provisória poderá se valer de todas as regras estabelecidas nesta medida. Então, se a comunicação, por exemplo, das férias ocorreu no dia 15 de julho, e este empregado vai usufruir de 30 dias, esses 30 dias irão ultrapassar aqui a vigência da medida provisória, não tem problema. A empresa poderá ter efetuado aqui o pagamento no 5º dia útil subsequente ao início dessas férias, ou seja, poderá pagar em agosto, e este 1/3 constitucional também poderá ser efetuado até o pagamento do 13º salário. Não vejo problema nenhum. Por quê? Porque o ato foi feito dentro da vigência da medida provisória. Agora, a partir do dia 20 de julho, o empregador que quiser conceder as férias aos seus empregados deverá respeitar as regras estabelecidas na CLT, comunicando o empregado com antecedência mínima de 30 dias, o pagamento, inclusive 1/3 constitucional, deve ser efetuado com antecedência de 2 dias antes do início das férias, ok? Sob pena de pagar essas férias em dobro. Então, o empregador precisa ficar atento nesta situação.
Com relação às férias coletivas, a medida provisória também estabeleceu que a empresa poderia conceder essas férias coletivas para um determinado setor ou para a empresa toda, e esta comunicação também deveria ser com antecedência de 48 horas. E não haveria necessidade de comunicar o sindicato e nem tampouco o Ministério da Economia. Agora, a partir do dia 20 de julho, o empregador que quiser conceder as férias coletivas deverá respeitar a comunicação prévia de 15 dias, deverá respeitar a comunicação ao sindicato e ao Ministério da Economia, que irá conceder as férias coletivas aos seus empregados. Agora, a medida provisória também previa que o empregador, juntamente com o empregado, ou seja, mediante a concordância do empregado, poderia antecipar as férias de períodos futuros. Esta foi uma medida em que eu entendi ser completamente inconstitucional e que poderia criar um passivo trabalhista aos empregadores, razão pela qual eu não sugeri esta medida. Mas, ainda que tenha alguns empregadores adotado, agora, a partir do dia 20 de julho, não haverá mais essa possibilidade de empregado, juntamente com o empregador, fazendo um acordo individual, antecipar férias de períodos futuros. Então é isso em relação às férias. Tome cuidado para evitar aí um passivo trabalhista. Com relação ao banco de horas, a medida provisória 927 permitiu o empregador de firmar um acordo individual ou coletivo com o empregado para compensação da jornada de trabalho por meio de banco de horas. E essas horas serão compensadas em até 18 meses após o término do estado de calamidade pública. Bom, após o dia 19 de julho, ou seja, a partir do dia 20 de julho, a empresa vai precisar criar um novo acordo individual. Por quê? Porque a partir do dia 20 de julho, com a caducidade da medida provisória 927, as horas extras que forem sendo lançadas no banco de horas, essas não vão poder mais ser compensadas em 18 meses após o término do estado de calamidade pública. Percebam que as horas lançadas no banco de horas durante a vigência da medida provisória 927, essas horas só vão ser compensadas após o término do estado de calamidade pública em até 18 meses. Mas as demais horas lançadas no banco de horas, a partir do dia 20 de julho, se for por meio de acordo individual, ou seja, entre empregado e empregador sem a interferência do sindicato, essas horas lançadas no banco de horas terão aqui um prazo de até 6 meses para ser compensadas. Então, o empregador precisa ter este controle bem rigoroso para saber quais horas serão compensadas depois do estado de calamidade pública em 18 meses e quais são as horas que devem ser compensadas em até 6 meses. Importante sugerir ao empregador que realmente elabore um novo contrato individual para a compensação dessa jornada por meio de banco de horas com o empregado. Assim, evitará qualquer prejuízo futuro de um possível passivo trabalhista. Com a caducidade da medida provisória 927, também os estabelecimentos da área de saúde deverão voltar à jornada de trabalho normal, 12/36. Com a medida provisória, era permitido trabalhar 12/12. E isso agora, se continuar prestando serviços 12 horas por 12 horas de trabalho, vai gerar um passivo enorme para essas empresas de estabelecimento de saúde. Então, a partir do dia 20 de julho,
a jornada de trabalho daqueles empregados que trabalham em estabelecimento de saúde voltarão a ter a sua jornada normal, ou seja, 12 por 36.